Graça e paz, irmãos e amigos. Eis a Constante TV, uma bênção para você. Quero lhe pedir para que você compartilhe, se de fato e verdadeiramente a Constante TV e seus programas estão sendo usados por Deus para visitar a sua vida, fortalecer a sua fé, levá-lo a Cristo. Comente, curta, compartilhe, deixe para nós a sua mensagem, para que juntos agradeçamos a Deus e oremos para que o Deus Todo-Poderoso prossiga operando, intervindo e fazendo a sua obra, de modo tal que cada vez mais todos juntos digamos: Constante TV, uma bênção para você. Hoje, programa Aroma de Vida, que abre a grade da programação da Constante TV, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 19 às 24 horas, com uma grade variada de programas, cada um mais interessante e relevante do que o outro. Portanto, vale a pena, por acreditar que todas as áreas e dimensões da vida importam para Deus, devem glorificá-lo e estão debaixo da sua soberania. Nós temos programas na área da saúde, do direito, do esporte, notícias, enfim, cremos que Deus quer nos dirigir e abençoar em cada aspecto da nossa existência. Nós estamos agora fazendo no programa Aroma de Vida a exposição da primeira carta de Pedro, uma carta maravilhosa e relevante. Das muitas razões que nós temos para adorar a Deus, uma delas é ter este livro em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, porque nela e através dela podemos conhecer a Deus e sua vontade. Deus não deixou que o seu povo, que nós, os homens, ficássemos desorientados, sem saber como nos comportar, o seu querer para cada área da nossa vida. Por isso, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta várias e várias orientações que nós veremos. Agora, Pedro está tratando da família, ele está tratando do lar, ele está tratando das mulheres, dos homens, orientações específicas, baseadas na revelação de Deus. Hoje nós veremos 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhos, se fizerdes o bem sem nenhum temor. O apóstolo Pedro, então, nos 12 primeiros versículos desta carta, ele estabeleceu o alicerce, a doutrina da salvação, descrevendo o que Deus fez. A partir do capítulo 1, verso 13, em diante, ele nos ensina o que nós devemos fazer. E até aqui, ele já nos deu 20 mandamentos. Vamos relembrar? Aqui estão os 20 mandamentos. A leitura atenta do primeiro e do segundo capítulo desta carta maravilhosa e os primeiros versículos do capítulo 3, nós encontramos estes 20 mandamentos que nós devemos obedecer para agradar a Deus e viver segundo a sua vontade. Para que estes versículos 5 e 6 fiquem claros para o seu coração, vamos rever o contexto. O que foi que Pedro ensinou nos versículos de 1 a 4? Vamos revisar? Então, Pedro ordena às mulheres: do mesmo modo, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido. E a razão para fundamentar esta ordem geral a todas as mulheres
as que tinham esposos convertidos e as que não tinham, o mandamento, o 20º mandamento é esse: submissão da esposa ao marido. E a razão da submissão é que Deus, na criação, ele atribuiu papéis diferentes ao homem e à mulher. Foi Deus quem designou o homem como o líder, o cabeça da mulher, o líder do lar. E o apóstolo Pedro, ele já falou da necessidade de todos se submeterem às autoridades humanas constituídas por Deus por causa do Senhor. Ele já ordenou também aos escravos cristãos que se submetessem, se sujeitassem aos seus senhores. Agora ele diz semelhantemente, do mesmo modo que todos devem se sujeitar às autoridades humanas e os escravos aos seus senhores, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, porque eles foram constituídos por Deus líderes do lar. Vejamos, agora Pedro acrescenta um propósito bem específico. Por quê? Porque ele está agora se dirigindo a mulheres cujos maridos, que provavelmente também ouviram com elas o Evangelho, mas não se converteram. Pedro diz que o propósito da submissão das esposas é para ganhar o marido para Cristo, conquistá-lo para Jesus Cristo. Como? Sem palavras. Como? Pela conduta da mulher. E o apóstolo Pedro, então, também nos ensina, a partir dos próximos versículos, o impacto da beleza feminina. A submissão da mulher ao seu esposo impactaria aquele marido não crente ao ver a submissão alegre, de boa vontade, espontânea de sua esposa. E ele observaria a conduta da sua esposa, uma conduta pura, uma conduta em temor. Agora Pedro acrescenta mais uma lição. Ele afirma, e nós colocamos em forma de pergunta: o que vos torna belas? A resposta de Pedro é: o que vos torna belas não deve ser o quê? O enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro, o luxo dos vestidos. Ele prossegue, ainda com a mesma pergunta: o que vos torna belas? E aí ele diz, o que vos torna belas deve ser o quê? O íntimo do coração. Um espírito gentil, um espírito tranquilo, um espírito assim, ele não perece e ele tem muito valor diante de Deus. Agora sim, tendo considerado e relembrado o contexto, o apóstolo Pedro prossegue lançando mão de exemplos extraídos do Velho Testamento. Por isso ele diz: as mulheres devem se ornamentar, se embelezar, se enfeitar com a beleza interior prioritariamente, porque ele não está desprezando o cuidado da beleza exterior, mas deixando claro que a mais importante, aquela que deve ser considerada prioritária e deve ser buscada em primeiro lugar, é a beleza interior. Por quê? Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim. Elas se enfeitavam com a beleza interior, elas se adornavam com a beleza interior, elas se ornamentavam assim. Elas não descuidavam da aparência exterior, de modo algum. A mulher desleixada, que não se preocupa com a sua aparência exterior. No entanto, e lamentavelmente,
Estamos vivendo numa era em que as pessoas estão obcecadas com a beleza exterior, estão reduzindo tudo à beleza exterior. É muito interessante porque as mulheres querem ganhar os seus maridos, elas querem conservar os seus maridos no casamento. Lamentavelmente, o número de homens irresponsáveis que abandonam suas esposas e filhos por outras mulheres é grande. Então, muitas mulheres querem ganhar seus maridos para elas, querem conservá-las no casamento. Por isso, investem muito na beleza exterior, porque há um conceito em nossa sociedade que a mulher, para conquistar o marido e conservá-lo no casamento, ela tem que ser boa de mesa e boa de cama. Para dizer, ela tem que cuidar muito bem da alimentação do seu marido e corresponder sexualmente com ele. Então, há um investimento muito grande na beleza exterior. Mas o apóstolo Pedro, usado por Deus, está deixando claro que uma mulher ganha um marido para Cristo em primeiro lugar quando a sua conduta, o seu procedimento, o seu comportamento mostram que ela é uma esposa submissa, em obediência a Deus, que a sua conduta é pura, elevada, ilibada, íntegra, leal e fiel ao seu marido, que ela tem um coração quebrantado e contrito diante de Deus, ela tem um espírito tranquilo e gentil, manso, que traz a estabilidade no lar, que traz a paz no lar. Mulheres, podem ter certeza do que vou lhes dizer. De fato, a beleza exterior pesa, mas um homem, ele sabe e ele valoriza uma mulher que promove a paz dentro de casa. Uma mulher segura, estável, que promove a harmonia. Ela é estabilizadora do lar. Por ter um espírito gentil, manso e tranquilo, ela consegue fazer o meio de campo, ela é mediadora entre os filhos e o marido, ela é aquela que no lar cumpre um papel excepcional. Homens podem se sentir tentados pela beleza exterior de outras mulheres, mas homens maduros, homens responsáveis, sabem que a beleza exterior acaba, mas a beleza interior não. E sabem que a felicidade, porque viver é conviver, depende de um relacionamento harmonioso, que seja saudável, não um relacionamento tóxico, de uma mulher destemperada, de uma mulher que desequilibra o seu lar, porque ela não tem um espírito gentil, ela não se veste, ela não se adorna, ela não se enfeita, ela não se ornamenta com a beleza interior. Certa vez, alguns amigos perguntaram a um outro amigo por que ele havia deixado a sua esposa. Ela era uma mulher muito bonita, muito vaidosa, com uma beleza exterior muito grande. E quando eles viram a mulher que ele havia arrumado e deixado a sua esposa, perceberam que, em termos de beleza, ela tinha uma beleza inferior quando comparavam. E ele disse para eles: eu não tinha paz, só confusão, só briga, só atrito. A beleza é muito bonita, mas quando não há harmonia, não há clima, não há prazer, não há desejo. Por quê? Porque um homem desapontado, decepcionado com sua esposa, por mais linda que ela seja, e por mais que ela invista na beleza exterior, isso não consegue manter um casamento. Quero mais uma vez deixar claro que as Escrituras não estão desprezando a beleza exterior ou incentivando a mulher a ser desleixada, de modo algum. Mas a beleza interior é essa que traz a paz, a harmonia, um relacionamento saudável, construtivo, edificante, um lar
que é uma bênção, um pedacinho do céu. Então, mulheres, invistam sim na beleza exterior, mas invistam muito mais tempo ajoelhadas na palavra para terem um espírito gentil e tranquilo, a beleza do íntimo do coração, que se revela e se traduz e se expressa com atitudes e com palavras no lar que promovem a paz. Essa beleza não tem preço. E homens maduros, responsáveis, sabem avaliar, sabem valorizar e não se deixarão seduzir por beleza exterior de outras mulheres. Queridos, nós temos que aprender a palavra de Deus. Mulheres cristãs, ouçam o que Deus diz. Nós não superaremos nunca a sabedoria de Deus. E o apóstolo Pedro, então, dá o seguinte exemplo, dizendo que as santas mulheres que esperavam em Deus também se ornamentavam, se embelezavam e se enfeitavam assim. Pedro as chama de santas, santas mulheres, mulheres separadas do mundanismo, mulheres consagradas, devotadas a Deus, mulheres piedosas, as santas mulheres que esperavam em Deus, que colocavam a sua esperança não na sua beleza exterior, não em si mesmas, mas colocavam a sua esperança em Deus. Pela fé, confiavam na palavra, uma obediência da fé, fazendo o que Deus manda, obedecendo o que Deus orienta e esperando nele, o agir dele nos seus maridos. Portanto, a esposa que quer ganhar o seu marido que não obedece à palavra, ela deve comportar-se, ela deve ter uma conduta pura em temor e ela deve buscar a beleza interior. Esse testemunho impactará profundamente a vida dos seus maridos e Deus usará a submissão da esposa e a beleza, a sua beleza interior, para ganhá-lo para o Senhor Jesus Cristo. E Pedro, então, nos diz que as santas mulheres do passado, elas esperavam em Deus e elas se ornamentavam com a beleza interior e elas estavam submissas ao marido. Portanto, há uma relação entre submissão ao marido e a beleza interior, porque a submissão ao marido é produto da beleza interior, de um coração, o íntimo do coração, de uma mulher que se submete a Deus e que acata a sabedoria de Deus, que deu ao homem a liderança do lar e não a mulher. Então, a beleza interior gera a submissão. A palavra de Deus vai em frente. E Pedro, que falara das santas mulheres, agora ele vai falar especificamente de uma delas. Sabe qual? Sara. Diz o apóstolo, era dessa forma. Qual forma? A ornamentação, o enfeite, a beleza interior que Sara, ela obedecia a Abraão, porque ela era submissa ao seu marido, chamando-lhe Senhor. Naquela cultura do Oriente Antigo, era assim que a mulher respeitosamente se dirigia ao marido. Hoje, em nossa cultura contemporânea, não é um modo da esposa tratar o marido, mas a mulher, a esposa cristã, a mulher que tem beleza interior, ela sempre procurará uma nomenclatura, um modo de abordar, de dirigir-se ao seu marido de uma forma extremamente respeitosa. Infelizmente, há uma quebra de autoridade. Vivemos numa sociedade onde os filhos falam com seus pais como se estivessem falando com qualquer um na rua. Muitas mulheres desrespeitam seus maridos, já começa na forma de tratar, de chamar. Algumas usam palavras de baixo escalão, termos impróprios que revelam não
a beleza interior de uma esposa submissa, mas de uma mulher que quer ser autônoma, independente e insubmissa. Portanto, mulheres cristãs, procurem nomenclaturas e termos de abordagem que revelam o respeito que a esposa deve ter para com seu esposo, reconhecendo-o como líder do lar, instituído por Deus. Esposas cristãs que agem assim serão ricamente abençoadas. E é muito interessante colocar aqui, como Pedro afirma, que Sara obedecia a Abraão. E isso é muito interessante, porque toda mulher que tem beleza interior, um espírito gentil e tranquilo e um coração, o íntimo, quebrantado e contrito, ela será submissa. Toda mulher submissa, ela obedece ao seu marido. Não é uma obediência cega, não é uma obediência de uma escrava. É quando o casal não chega ao denominador comum, ela admite que ele tem a última palavra por ser o líder. E Sara obedecia. Vamos lembrar, Sara e Abraão estavam vivendo na Mesopotâmia. E Deus se revelou a Abraão, mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, que deixassem tudo, a casa, os familiares, e fossem e peregrinassem para uma terra desconhecida que Deus ainda revelaria. Ela poderia ter dito a Abraão: eu não saio daqui, que loucura, tudo que temos vai ficar para trás. Mas ela obedeceu, ela creu que seu esposo estava sob divina orientação e ela o acompanhou. Ela peregrinou com ele na terra prometida. Sara era uma mulher que tinha beleza interior, mas também tinha beleza exterior. Tanto é que, apesar da idade, por 2 vezes Abraão temeu ser morto diante dos egípcios e dos povos de Canaã pela beleza da sua esposa, que poderiam matá-lo para ficar com ela. Então Sara não era uma mulher desleixada, de aparência exterior, sem nenhum tipo de trato, de beleza, de atrativos, não. Mas ela tinha, sobretudo, a beleza interior, e ela era submissa ao seu marido. E o apóstolo Pedro diz que dela sois filhas. Pedro está escrevendo para mulheres cristãs que estavam há quase 2000 anos depois de Abraão, e agora para as mulheres cristãs de hoje, que estamos quase a 4000 anos de distância no tempo para Abraão, dizendo: sois filhas de Sara. Se vocês se comportarem como Sara, se vocês também forem submissas aos seus maridos, obedecendo-os, se vocês buscarem, como Sara buscou, a beleza interior, sois filhas de Sara. Fica claro que ser filho de Abraão, descendente de Abraão, ser filho de Sara ou descendente de Sara, não era uma questão étnica. Hoje, as filhas de Sara são aquelas que se converteram a Jesus Cristo e, pela fé, foram justificadas e creem em Jesus como Senhor e Salvador. Não é mais o Israel étnico, a nação, mas aqueles que, pela fé no descendente de Abraão, Jesus Cristo, se converteram. As filhas de Sara são aquelas que reproduzem as obras de Sara, porque são tão crentes, tão tementes a Deus quanto Sara foi. Dela, Sara, sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Praticar o bem. Pedro já tinha dito para todos os cristãos, para que eles praticassem o bem, para que os seus conterrâneos, ao observarem o bem que praticavam, a ignorância deles fosse calada. Pedro também
exorta os escravos para que façam bem, mesmo que colham o mal, para impactar a vida dos seus senhores. E agora, as esposas, as mulheres cristãs, também estão sendo exortadas a praticar, a fazer o bem, a cumprir o seu papel, a fazer a sua parte, seja o seu marido convertido ou não, seja ele um bom marido ou não. Obedeça o que Deus lhe orientou. Seja submissa, seja sábia, busque a beleza interior e Deus usará para impactar. E Pedro diz: se fizerdes o bem sem nenhum temor, a mulher piedosa, santa, que coloca a sua esperança em Deus, ela não teme nada. Ela não teme as consequências de obedecer a Deus, porque ela sabe que Deus é fiel. Santas mulheres que colocam toda a sua esperança no Deus vivo e verdadeiro. Mulheres cristãs, não há nada a perder na obediência. Não se deixem contaminar, intoxicar com o feminismo, com os costumes, os valores da cultura que estão impregnados de ideologias que jogam a mulher contra o marido. E a confusão no lar é grande. Amem seus esposos, sejam submissas a eles, tenham um espírito gentil e tranquilo, e Deus vai revolucionar a sua casa, o seu casamento, porque o seu esposo te observará e ele será impactado com a sua conduta pura em temor. A mulher de Deus que você será e é, porque você é de Cristo e anda na sua presença. Vale a pena obedecer. Eu ouvi e ouço pessoas dizendo: eu me arrependo de ter desobedecido. Nunca ouvi alguém dizer: me arrependo por ter obedecido a Deus. Quem obedece a Deus não se arrepende, até mesmo quando sofre. Mulheres cristãs, sigam as orientações do Senhor na sua palavra e que Ele vos abençoe rica e abundantemente.